Amados irmãos, amados amigos, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos aqui não é a humilhação que nós sentimos aqui. Essa aqui quer nos dizer respeito à palavra de Deus, que muitos estão a desrespeitá-la, a desonrá-la, seguindo ideologias anticristãs, com tanta arrogância, com tanta prepotência. Portanto, é preciso nós termos muito cuidado, conhecermos a palavra para que não venhamos a infringir a Deus, aos seus mandamentos, por ensinamentos errôneos de pastores anticristãos. Em 1 Pedro, ele nos diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, nos exalte. Em Tiago, capítulo 10 a 12, ele nos diz: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. No 11, ele nos diz: irmãos, não falem mal um dos outros. Eita, como isso é comum entre os irmãos na igreja. Às vezes defamam mentirosamente, enganam, possuídos de sei lá de quê. Não é bom nem pensar. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. No versículo 12 ele nos diz: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Eu lembro-me que muitos irmãos chegavam para o pastor e falavam do irmão. E aquele pastor, sabiamente, dizia: realmente, meu irmão, isso é um erro perante a igreja e perante Deus. Portanto, eu vou convidar o irmão ou a irmã para que com a senhora, cheguemos a uma conclusão e possamos tomar uma posição sobre esta situação desse irmão. Não, mas não pode, pastor. Assim o senhor vai botar... Não, minha irmã. Mas é aquele negócio, a senhora está me apontando uma coisa que a senhora viu, mas que eu não vi. Nenhuma outra pessoa chegou para me narrar esses acontecimentos. Se fosse mais de uma pessoa, então eu iria tomar as providências. E aquele sábio pastor dizia: se a senhora não se propõe a este encontro, nada feito. Não posso fazer nenhuma ademoestação a esta pessoa. E assim me livrei. E assim esse pastor se livrou de muitos outros fofoqueiros que tem dentro da igreja. Chegar ao ponto de um deles chegar e dizer para aquele pastor: pastor, eu não vou contar para o senhor que o senhor quer confrontar comigo e eu não estou sujeito a isso, não quero me sujeitar a isso. Então livrei-me de tudo. Aquele pastor livrou-se de tudo. Não havia mais fofocas. Se havia, não chegava ao conhecimento do pastor. Alguns outros, consciente e responsável, com compromisso com Deus, chegavam para o pastor e confessavam os seus pecados, e o pastor tomava as devidas providências. Portanto, quando você defama uma pessoa inconsciente, prejulga, você está infringindo a lei de Deus. E a mão de Deus é pesada para essas pessoas. O melhor lugar que podemos estar é nas mãos de Deus.
A melhor posição, meus irmãos, é debaixo da mão do Senhor, respeitando todos os seus mandamentos e lei. Em Isaías nos diz, Isaías 59:1, Deus está sempre de mãos estendidas sobre nós para nos abençoar. O Senhor nunca retira de nós sua bondosa mão. Infelizmente, é o homem que às vezes, meu irmão, sai da presença do Senhor. Jesus morreu de mãos estendidas para abraçar toda a humanidade, inclusive você que persegue os cristãos, você que vive com a maldade na mente, defamando, não é? Muitas das vezes por invejas, por intriga. É preciso restaurar-se com o Cristo verdadeiro. Em Números, no capítulo 11, 26-29, nos diz: entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. No versículo 28 ele nos diz, né? Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proibai-os. Mas o grande sábio Moisés respondeu conscientemente, respondeu na lata, como se pode dizer nos nossos dias: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Né? Portanto, veja como é o fofoqueiro. Ele sai dizendo para um, e o que ele diz para um, aquele um vai contar para o outro, já totalmente diferente. E a responsabilidade de toda essa rede de intriga que vai surgir pela sua fofoca vai criar um pandemônio. É muito forte isso, meu irmão. É muito forte. Destrói a igreja e a você. Não é? Portanto, o importante é ser sincero com seu irmão. Se você viu seu irmão em erro, procure conversar com ele. Se não, então, leve ao pastor, mas assuma a responsabilidade diante daquela pessoa. É muito forte. Isaías 11, ou melhor, Isaías 43, 11-13, nos diz: eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há ninguém, não há salvador algum. Eu revelei, salvei, anunciei, eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Né? Em Isaías, no 13 ainda, desculpe, não existe poder maior que as mãos do Senhor. Todo poder vem de Deus. Em Isaías 62, 11 ainda nos diz: se você estiver dentro das mãos de Deus, estará bem protegido, estará bem seguro. Ninguém te tocará, nenhum mal se aproximará de ti. Todo o mal fugirá diante da tua face, porque a mão de Deus está sobre ti, sobre tua cabeça. E o Espírito Santo fortalece o teu coração e engrandece a tua vida, porque ele diz que tu és luz aqui na terra. Tu és sal deste mundo. Ele nos ensina, ele nos mostra os caminhos em que devemos andar. Ainda em Salmo 123, 1-4, ele nos diz: porque se amotinam as nações e os povos e tramam em vão. No 2 ele nos diz, né? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes,
lancemos de nós as suas algemas. No 4, ele ainda nos afirma, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. No 5, em sua ira, os repreende e em seu furor os atemoriza, dizendo, devemos sempre olhar para as mãos de Deus, ficando na expectativa do que o Senhor pode fazer ao agir em nosso favor. Isso é que é importante, é conhecermos os deuses e sabermos que a potência, o poder que ele tem em suas mãos. Andai sobre a régia mão de Deus sobre as vossas cabeças. Não mentir, caluniando seus irmãos, seus amigos. Sim, porque os nossos irmãos na igreja também são nossos amigos. Devemos sempre olhar para as mãos de Deus, ficando na expectativa de que o Senhor estará a nos proteger. Ainda em Romanos, no capítulo 8, 28, ele nos diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É preciso conhecer a palavra para não pecarmos praticamente por um fato que podemos evitar. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus os fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. No versículo 4 ele ainda nos afirma, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne e deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, meu irmão. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne pode, meu irmão, pode agradar, não pode a Deus. Quem é dominado pela carne satisfaz e agrada a Satanás, não pode, em hipótese nenhuma, agradar a Deus. Versículo 9, entretanto, ele nos diz, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. No 10 ele nos diz, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça de Deus. Portanto, procurai não fofocar, não se envolver, não se deixar a sua carne, a sua vaidade, às vezes inventa para querer tomar a posição, a direção de um culto de outra pessoa. No versículo 11, ele nos diz, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em cada um de nós. Portanto, meus irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois, se nós, vamos dizer nós, porque eu estou incluído, não receberem um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito, meu irmão, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vamos considerar, meus irmãos, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza, meu irmão, a natureza é criada para guardar com grandeza e expectativa os filhos de Deus. Serão revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Portanto, é preciso conhecer para não enveredar por caminho da fofoca, da intriga, da inveja, fugindo dos princípios e valores de Deus. Conheça, pois, a palavra. Quem nos separa do amor de Deus? Quem nos separa do amor? Ou melhor, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? É o apóstolo Paulo nos preparando para estarmos sempre em alerta, em atalaia. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu te pergunto. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade. Não é, meus irmãos? É preciso conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. É muito importante que saibamos de tudo isso que está em Cristo Jesus. É necessário sermos conscientes do que somos. Por quê? Porque em todas as coisas, meus irmãos, nós somos mais que vencedores. Muito mais que vencedores. Desperta, abre o teu coração e para a vida, deixa a vida dos outros em paz, cuida da tua. Porque aquele que é remido do Senhor, a sua mente, o seu coração, vai operar. E ele vai procurar se corrigir e confessar à autoridade competente os seus pecados. Ao pastor de Deus. Portanto, meus irmãos, para terminar, coloque sua vida nas mãos de Deus, que já está sobre sua vida. Confie no poder de suas mãos para te proteger e contemple a face do Senhor durante toda a sua vida, porque o Senhor há de fazer em sua vida muitos milagres, lhe dando muitas vitórias, lhe dando sempre o que há de melhor neste mundo, para a honra e glória do seu nome. Portanto, irmãos, espero que todos nós tenhamos aprendido a não nos preocuparmos com as vidas dos outros, pois o pecado dele não me atinge em nada. O seu pecado não vai me atingir em nada. O meu pecado não lhe atingirá em nada. Se pecares, confessa a Deus e ele te perdoará. Reintegra-te
ao convívio em atalaia, em determinação sincera ao Deus Todo-Poderoso, e a vitória será sobre ti. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, os santos dizem amém.